Pois bem, meus amados, estamos na página 55 do nosso livro 8 de História da Igreja, a Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas. O item que nós vamos estudar agora é o item 33, os anabatistas Lutero e o cessacionismo. Bom, agora vamos entrar numa questão doutrinária aqui na história, né? O que é importante, você estudar a história da igreja, vai estudando sempre as questões doutrinárias. É assim que nós estamos fazendo. Bom, o ano que nós vamos estudar é o ano 1525. Bom, nesse período, Lutero, ele já não está mais escondido, só que Lutero, assim, ele não se torna, por exemplo, um pregador na Europa. Nós vamos encontrar agora diversos anabatistas, pessoas que começam a ter liberdade e documentos dizendo que eles saíram para pregar para o país tal, para o país tal. Já Lutero, não. Você não vai encontrar isso de Lutero. E o que você vai encontrar também são questões doutrinárias envolvendo Lutero e os anabatistas. 1525, o que eu falei de importante para vocês nesse período da reforma envolvendo anabatistas? Tá bom? Vamos lembrar. Em 1510 eu falei para vocês de William Hubble, que ele é considerado assim, nesse período, o primeiro padre a se converter às igrejas anabatistas. 200 anos antes, 300 anos antes, nós vimos um católico, ele não era padre, mas era um católico famoso, Pedro Valdo, que se converteu às igrejas anabatistas, e muitos outros. Nesse período da reforma, William Hubble foi o primeiro. E nós só sabemos pela história, porque em 1510 ele desapareceu, abandonou a batina, né? Desapareceu da igreja católica, porque conheceu igrejas anabatistas, e aí ele aparece 11 anos depois pregando e defendendo o batismo de adulto. Então, eu contei a história dele para vocês. Aí outro fato importante que eu contei para vocês foi que em 1519 um humanista, que eram os educadores daquele período, né, os filósofos e educadores daquele período, um humanista chamado Erasmo de Roterdã, que era o principal deles, recebeu uma correspondência de um outro humanista descrevendo alguns países da Europa, principalmente a Morávia, onde ele andava, e um grupo de cristãos que ele encontrou, né, que eram chamados de moravianos, valdenses, e ele diz, eles são anabatistas, porque eles batizam a cada pessoa que eles encontrarem lá. E também ele disse, olha, eles dizem que negócio de culto aos mortos, dias santos, que tudo isso é invenção, até a expressão que eles usaram de invenção de pessoas ociosas, né? Então ele faz uma descrição, ou seja, ele é um católico e faz uma descrição dessas igrejas anabatistas, essas igrejas que só batizam adultos. Isso é fundamental, né? Isso em 1519. E o terceiro exemplo interessante que eu comentei com vocês foi em 1521, em que um grupo de anabatistas escreve um documento, uma carta, que é reconhecida na história a existência dela, né? Defendendo que eles não saíram da Igreja Católica. Tá bom? 1521. Lutero ainda era católico, porque, na verdade, Lutero ele nunca saiu da Igreja Católica. Eu mostrei para vocês, 1517 ele protestou, mas continuou católico, continuou fazendo cerimônia fúnebre, invocando almas do purgatório, tudo normal. Em 1521, outubro de 1521, é que ele vai ser tirado, vai ser excomungado da Igreja Católica. Então, nesse mesmo momento, os anabatistas, os batistas, anabatistas, nesse período, alguns documentos já chamam eles de batistas, os anabatistas escrevem uma carta, que eu li ela aqui para vocês, dizendo que eles sempre existiram fora da Igreja Católica e que eles não faziam parte desse grupo luterano, não. Tá bom? Isso em 1521.
Em 1523, eu falei para vocês de um outro padre chamado Baltazar Rubinmeier, que ele também se tornou anabatista, aceitou Jesus como Salvador, como a gente diz, tá ok? E esse Baltazar Rubinmeier, nesse período do ano 1525, ele está vivendo, vamos dizer, já fugindo porque os protestantes já estavam caçando ele. Eu contei a história dele para vocês. Bom, então agora, nessa questão doutrinária, item 33, na página 55, vamos explicar para vocês o que é cessacionismo. Antes até de ler, cessacionismo é aquela corrente teológica, como é chamado, né, para dar nome, que defende que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva. Os dons espirituais cessaram. Tá ok? Eu vou explicar para vocês agora por que Lutero e os protestantes, Calvino, eram todos cessacionistas. Porque eles procuraram os dons espirituais na história da Igreja Católica. Eles não encontraram. Na verdade, Agostinho de Hipona, lá no ano 410, ele já escreveu obras justificando o porquê dos dons espirituais terem desaparecido da igreja. Nós sabemos por quê. Porque no dia de Agostinho de Hipona, aquela igreja de Roma já praticava paganismo. Aí é claro que não vai ter dons espirituais. Os novacianos, a história é bem clara em dizer que eles acreditavam nos dons espirituais. Eles eram pentecostais, como também os montanistas, que eu falei para vocês, que católicos e protestantes inventam que eles são seitas. Eles não eram seitas. Eles eram igrejas fora da igreja católica nos anos 200, 300, 400, 500 e existiram até os anos 700, junto com os donatistas. Então, todas aquelas igrejas, novacianos, montanistas, isso é mais que provado. Eles acreditavam no pentecostalismo. Eles acreditavam nos dons espirituais. Os valdenses também. Só que Lutero ele procura na igreja católica. E na igreja católica, é claro que ele não vai encontrar. Apesar da igreja católica não negar os dons espirituais. Tanto que agora eles recriaram, vamos assim dizer, um movimento dos dons espirituais que eles chamam de movimento carismático. Porque carisma vem do grego dom. Tá ok? Eu até mostrei, quando mostrei igrejas pentecostais, mostrei para vocês que aquelas igrejas eram chamadas de carismáticas. Na história, a Igreja Católica tomou esse nome para ela. Tá bom? O termo pentecostalismo ele é recente. Na história, como nós vamos encontrar outros documentos aqui, esses documentos eles falam de carisma profético, ou seja, dons proféticos. Tá bom? Bom, então, o ano 1525 da era cristã, página 55, item 33, o comentário diz: Lutero defendia o cessacionismo, ou seja, afirmava que os dons espirituais haviam cessado e criticava os anabatistas pelas manifestações espirituais que haviam entre eles. Bom, esse ponto aqui é importantíssimo. Nós vamos encontrar padres saindo da Igreja Católica que vão deixar documentos dizendo que havia pentecostalismo nos dias da Reforma, tá bom? Então, como eu disse, essa questão é muito interessante, é importante porque tem alguns que dizem que o pentecostalismo ele nasceu agora no século XX. Pode até dizer que teve um avivamento, e aí eu concordo, mas o avivamento não começou no século XX, começou no século XIX e XVIII. E esse avivamento foi crescendo. Nós vamos estudar todo esse avivamento. E em todo esse avivamento haviam lá os pentecostais, que na época eram chamados de carisma profético. Bom, eu coloco aí para vocês primeiro a obra 2000 anos de cristianismo carismático, é o título da obra, de Edith Riad. Esse historiador ele escreveu essa obra exatamente procurando as igrejas que na história mantinham os dons espirituais. Vejam o que ele diz sobre Lutero. Ele diz: Lutero, alegou que os milagres estiveram circunscritos particularmente à era apostólica
e não eram mais necessários para confirmar a autoridade de alguém que está ao lado da Escritura. Ele usou o mesmo tipo de argumento em resposta aos anabatistas, que, em sua opinião, confiavam excessivamente na presença direta do Espírito Santo. Bom, observe, em primeiro lugar, como descreve esse historiador, Lutero ele via de maneira errada qual a função dos dons espirituais. Tá bom? Os dons espirituais não são para confirmar a autoridade de alguém. Não. Os dons espirituais é uma virtude que nós temos para pregar o Evangelho, para exercer a nossa vida ministerial. Nós dependemos dele por causa dos dons da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria. Nós dependemos desses dons para pregar os evangelhos, e também o dom de revelação, o dom de discernimento dos espíritos, o dom de curar. Nós precisamos dos dons espirituais. E ele, no caso, ele nega. Então, os dons espirituais é uma virtude para você cumprir a sua missão no reino de Deus. Então, não está falando de questão de autoridade. Mas, principalmente, por que ele chega a essa conclusão? Porque ele está procurando dons na Igreja Católica. Lá nos anos 400, Agostinho de Hipona já disse que os dons tinham desaparecido. Já iam 100 anos que Constantino tinha organizado a igreja pagã. É claro que os dons espirituais tinham desaparecido, né? Só que existiam nas igrejas novacianos, como eram chamados. Bom, eu cito aí também a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, nós estamos na página 55, que diz: sua ideia principal era a convicção de que Deus falava diretamente às pessoas e revelava a sua vontade mediante visões e sonhos, ao invés da igreja ou das escrituras. Tá bom? Então, ele não acreditava que viria, através de um dom espiritual na igreja, falar. Não, ele acreditava que Deus fala comigo, não fala através desses dons. Esse pensamento de Lutero é muito comum até os dias de hoje, né? E no caso de Lutero era descrença, né? Eu conheço muitas pessoas que deixaram de acreditar por conta de falha daqueles que em algum momento entregaram uma mensagem errada. Tá? Mas você não pode desacreditar se está tão claro nas Escrituras. Tá? Você tem que examinar tudo e reter o bem. Eu comento: Lutero criticou os anabatistas porque foi encontrado pentecostalismo entre eles. A Alemanha de Lutero estava repleta de anabatistas que viviam escondidos há séculos. Bom, eu coloco aí uma citação de um historiador e o link que diz: em lugares tão distintos quanto Zurique, Wittenberg e Estrasburgo, uniam esses vários movimentos à crítica à imoralidade e aos abusos praticados pela Igreja, a discordância do batismo infantil e a defesa do batismo de adultos por imersão, a crítica aos outros grupos protestantes por não aprofundarem o suficiente na reforma, a defesa pela separação entre Igreja e Estado e a sua liderança caracteristicamente leiga. Observe todas essas características. Começo pela última. Por que leiga? Porque esses pastores eles não podiam estudar, eles não podiam viver nas cidades, eles eram mortos. A Inquisição, a Inquisição ela perseguia e matava mesmo. Então, por isso, a maioria leigo. E o que eu tenho dito para vocês, olha, separação da igreja e Estado. As igrejas anabatistas defendiam isso, como a Assembleia de Deus defende até hoje. Esse é o mal que nós estamos tendo que tomar cuidado, porque estão querendo envolver a Assembleia de Deus com o Estado. Até se situar, até de querer criar um partido político da Assembleia de Deus. Não podemos entrar nesse caminho de jeito nenhum. Então, eles criticam também os protestantes por não aprofundarem o suficiente, né? Porque eles abandonaram, a maioria abandonou o catolicismo em parte. Quem abandonou de fato, como eu falei para vocês, William Hubley, né, e Baltazar Rubimaia, esses se converteram, estavam pastoreando igrejas anabatistas, não tinham mais nada com o Estado.
Não tinha mais nada com Maria, não tinha mais nada com estátua, imagem de escultura, com purgatório, nada disso. Esses já tinham, vamos dizer, se separado totalmente. Mas Lutero, por exemplo, ele continuou praticando a crença no purgatório. Dizem que ele abandona em algum momento à frente. Mas o que importa é, quando ele fez a reforma, ele era um cristão? Não, porque ele acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos. Isso é elementar. Então ele não era cristão. Ele atuava dentro lá da Babilônia apocalíptica. Bom, eu coloco um outro exemplo de um historiador, uma obra que é interessante para vocês, de Mark Ruthven. O título é Sobre a Cessação dos Carismata, a polêmica cessacionista sobre os milagres pós-bíblicos. É publicado no Brasil, você encontra ele aí na internet para comprar. Ele diz o seguinte: estes autores estão essencialmente reafirmando a posição protestante clássica sobre essa questão, a saber, os dons espirituais miraculosos, incluindo a profecia, foram, em algum sentido, fundacionais, ou seja, participou só da fundação, na medida em que foram essenciais para a iniciação e propagação da fé cristã. Mas, como andames, eles não eram mais necessários, depois que a estrutura viável e as doutrinas da igreja haviam sido estabelecidas, né? Eu discordo, porque a mesma necessidade que eu tenho hoje era a necessidade que o apóstolo Pedro também tinha. Então, se os dons espirituais foram necessários para ele, tem que ser necessário para mim também. E que estrutura é essa? A estrutura da igreja, né? A igreja é uma estrutura que funciona de uma maneira só, pregando o evangelho e necessitando, claro, dos dons espirituais. Então, essa é mais uma questão que você vê a separação da verdadeira igreja e da falsa igreja. Você negar os dons espirituais, isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. Você pode até interpretar de maneiras diferentes como esses dons espirituais se manifestam entre nós. Os batistas gerais, que nós consideramos irmãos, eles acreditam em todos esses dons espirituais, só que eles acreditam que eles recebem quando eles creem em Jesus, né? É uma interpretação diferente da nossa, mas eles acreditam nos dons espirituais. Você negar os dons espirituais, você está negando a atuação do Espírito Santo na igreja hoje, né? Isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. Eu comento abaixo. Os cessacionistas não possuem nenhum texto das Escrituras Sagradas que possa fundamentar a sua tese. Na verdade, o cessacionismo é o argumento de uma igreja que não possui dons espirituais, pois adotou doutrinas heréticas. Por fim, estão negando aquilo que o Espírito Santo os negou, os dons espirituais. Os dons espirituais eram chamados de carisma na história da igreja, por sua derivação do termo grego carisma, que se traduz por dom. Os dons espirituais foram descritos por Jesus como uma promessa que envolvia revestimento de poder. O termo revestimento nesse versículo é tradução do grego enduo, que era utilizado para descrever o sujeito que se revestia de algum atributo ou característica especial. O termo era aplicado ao homem que se revestia, entre aspas, de audácia, fortaleza e nobreza. A pergunta que deve ser feita a todo cessacionista: faz sentido Jesus prometer um revestimento que se aplica apenas à igreja primitiva? Claro que não. Em todas as eras da igreja, principalmente da igreja dos últimos dias, o revestimento é necessário. Então, falando principalmente nesse período por conta da corrupção doutrinária. Se os verdadeiros cristãos não pregarem, os hereges vão pregar. Agora, no período que os cristãos estavam sendo perseguidos, esse período mesmo que nós estamos estudando, é claro que precisava também, ele estava correndo risco de morte.
né? E para concluir, Lutero foi enganado por acreditar que estava reformando a igreja cristã, quando na verdade ele estava reformando a Babilônia apocalíptica. Ele procurou o uso dos dons espirituais ou carisma na história da Igreja Católica e não encontrou. E assim concluiu que os dons haviam cessado. Vamos considerar um erro elementar, né? Um erro elementar. Mas a religião que ele estava praticando, ele praticava a religião de Baal. Não tem jeito, ele praticava a religião de Baal. Então, praticando essa religião, realmente não vai receber e nem vai conseguir ver. A pessoa tem que abandonar essa religião para poder conseguir ver.